Bom, isso é ótimo. A gente estava bem preocupado de que a gente não ia ter um público para esse primeiro webinar e que bom que vocês estão aqui. De novo, né, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar de imersão sobre o desafio Iniciativa PPGs. Nosso objetivo com esse webinar é aprofundar o entendimento sobre o problema que a gente colocou, esclarecer dúvidas também sobre a solução que a gente está solicitando, né, nesse desafio. Então, é para eu explicar um pouquinho melhor como funciona a plataforma Sucupira, o que a gente está precisando em termos de solução e também um pouquinho do contexto, né, por que a gente está lançando esse desafio e de onde veio essa iniciativa. Bom, a gente tem aqui o nosso chat público, aqui no lado direito, então fiquem à vontade para registrar as perguntas de vocês enquanto a gente estiver fazendo as apresentações. A gente vai ter momentos específicos para que vocês possam fazer perguntas, mas de qualquer forma vocês podem perguntar e registrar suas perguntas aqui a qualquer momento no bate-papo. Bom, a gente vai fazer uma breve introdução bem rapidinha sobre a iniciativa para explicar um pouquinho para vocês de onde vem essa iniciativa, por que a gente começou isso e o que a gente espera. Bom, essa iniciativa tem esse nome aqui um pouco grande, Iniciativa de Disseminação de Serviços e Soluções para a Ciência nos Programas de Pós-Graduação, mas o nome é muito grande, então a gente chama só de Iniciativa PPGs, mas em linhas gerais, o objetivo geral, né, o propósito dessa iniciativa é pensar em serviços e soluções digitais que facilitem o dia a dia do pesquisador. Eu vi aqui que alguns já colocaram as instituições, né, daqui fazem parte, então acredito que a gente deve ter vários pesquisadores aqui entre nós que estão na pós-graduação, né, então o objetivo dessa iniciativa é justamente pensar em soluções que possam facilitar o dia a dia da pesquisa no Brasil. Para isso, a gente iniciou um projeto piloto, porque a gente não conseguiria, né, iniciar um projeto já com todos os mais de 4.000 PPGs do Brasil. Então, nós selecionamos 3 instituições e 6 PPGs de áreas de conhecimentos bem diferentes, desde sociologia até ciência da computação, engenharia, para a gente entender quais eram essas necessidades dos programas de pós-graduação e como a gente poderia criar serviços que realmente fossem relevantes para vocês. A gente começou esse projeto piloto fazendo uma imersão, então fomos até as universidades para entender um pouquinho melhor o contexto da pós-graduação no Brasil, como é feita a pesquisa hoje, quais são as dificuldades, o que precisa ser feito, né, para melhorar esse cenário. Então a gente foi ouvir as pessoas. Depois disso a gente fez 3 momentos de ideação, utilizando a abordagem do Design Sprint. Então, a gente juntou na mesma sala várias pessoas, alunos, professores, coordenadores de pós-graduação, RNP, CAPES, para, enfim, pensar, né, e botar a mão na massa, realmente tangibilizar essas ideias. E aí, disso, a gente saiu com 10 soluções. Dessas 10 soluções que foram co-criadas, a gente priorizou 4. E a partir disso, a gente foi prototipar, né? Então, nós criamos MVPs, mínimos produtos viáveis dessas soluções. Voltamos novamente nesses 6 PPGs para poder testar isso com os usuários, enfim, para colher feedbacks, para que depois, claro, a gente pudesse iterar esses protótipos para que a gente pudesse lançar. E aí, qual foi o resultado de tudo isso, né? É importante frisar que a gente usou uma abordagem bem inovadora nesse projeto, que é o Design Thinking, em que a gente coloca o usuário no centro da solução. Então, a gente cria, tudo que a gente criou foi com base em necessidades reais, de alunos, coordenadores da pós-graduação brasileira, isso é bem importante de reforçar, e com isso a gente chega nos resultados dessa iniciativa. O primeiro deles é um serviço que a gente vai lançar agora no próximo semestre, o Solidariedade, a Pesquisa, que é uma plataforma colaborativa para troca e doação de recursos de pesquisa. A gente também vai lançar o Encontro Remoto, que é uma versão 2.0 desse ambiente que a gente está fazendo o webinar, em que a gente adicionou também uma nova funcionalidade para agendamento e realização de bancas remotas com qualidade de áudio, vídeo e também a possibilidade de gravação. Além disso, a gente também instalou nesses 6 PPGs piloto salas de vídeo colaboração com equipamentos específicos para a realização dessas bancas. Um outro serviço também que saiu dessa iniciativa conjunta com a comunidade é o Nas Nuvens, que é o nosso serviço em nuvem, né, da RNP, em que a gente vai unir todos esses serviços para o pesquisador em uma só plataforma.
E por fim, o Sucupira Painéis, que é um dashboard que tem informações em tempo real sobre a pós-graduação no Brasil, justamente para facilitar a gestão dos PPGs pelos coordenadores e também para que todos os pesquisadores possam ter uma visão mais gráfica do que está acontecendo na pós-graduação do Brasil, quais são os termos mais pesquisados, enfim. E o que saiu disso tudo, né? Por que a gente está contando toda essa história da iniciativa? Bom, a RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é uma organização social que tem vários parceiros, dentre eles a CAPES, né? Então essa iniciativa foi feita em parceria com a CAPES, e a gente teve uma dificuldade muito grande no projeto quando a gente chegou no momento de desenvolver as soluções. Por quê? Porque a gente internamente é difícil, né? E a gente quis construir 4 soluções ao mesmo tempo, então internamente se tornou totalmente inviável a gente fazer isso aqui. Então a gente foi olhar para a comunidade. A gente foi para a comunidade e foi olhar quais soluções que já existiam e que poderiam atender essas necessidades que a gente levantou. Então, por exemplo, a plataforma Solidariedade foi desenvolvida pela Unicamp. Então, a gente fez um desenvolvimento conjunto em que a Unicamp opera, né, e desenvolveu esse serviço, e a gente está disponibilizando ele em cadeia nacional, né, para todos os PPGs do Brasil. Então, foi uma parceria muito legal. Também, o Sucupira Painéis foi desenvolvido por uma startup lá de Pelotas, a Ideoro. Então, também foi uma parceria muito interessante para a gente testar esse novo tipo de parceria. Com isso, bom, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa iniciativa, todos os resultados que ela já deu até agora, as metodologias que a gente usou, é só vocês acessarem esse site aqui, que vocês vão ter todas as informações. E quais são os próximos passos dessa iniciativa, né? A gente percebeu que faz muito sentido esse modelo de co-criar com a comunidade, desde levantar as necessidades da comunidade, né, até construir junto e buscar essas soluções prontas já da comunidade faz muito sentido. Então, para isso, a gente lança, né, o desafio Iniciativa PPGs, que é um desafio principalmente para que a gente possa continuar nessa pegada da inovação aberta, de co-criar com a comunidade. Então, a ideia é que a própria comunidade, ou seja, vocês, né, que estão aqui hoje, enfim, todo mundo que vai participar desse desafio, submeta soluções para os problemas que são colocados. A gente lançou um primeiro desafio, mas a ideia é que seja uma série com vários desafios específicos, com problemas específicos da pós-graduação no Brasil, e que a própria comunidade, vocês, possam oferecer essas soluções para a gente. A ideia também é que a gente possa otimizar os recursos, né? A gente está num momento difícil, a gente sabe disso, então a ideia é que a gente otimize recursos para que a gente possa ter essas soluções desenvolvidas de uma maneira mais eficiente. E também para que a gente possa gerar essa relação de ganha-ganha com a comunidade, em que a gente resolve problemas que não são só da CAPES e da RNP, mas também são problemas da comunidade, e que também a comunidade possa ser provedora dessas soluções. Tenho certeza que já existem muitas soluções caseiras para alguns problemas, né, que a gente identificou. Então, a ideia é dar luz, né, dar reconhecimento a isso, porque a gente sabe que tem muita coisa legal que a comunidade desenvolve e que falta realmente esse reconhecimento. Então, a ideia do desafio é estar mais próximo de vocês e construir junto. Além disso, um objetivo muito importante desse desafio é melhorar a qualidade dos dados da pós-graduação do Brasil. Além disso, né, consequentemente, também melhorando a confiabilidade das informações. E, claro, facilitar o preenchimento da plataforma Sucupira pelos coordenadores dos PPGs. Bom, então, reforçando, né, o objetivo geral que a gente tem com essa iniciativa é utilizar a tecnologia da informação para melhorar a qualidade dos dados da pós-graduação no Brasil, e como objetivo específico desse primeiro desafio, né, que a gente está lançando, a ideia é que a gente premie soluções que permitam a importação dos dados do ISBN para a plataforma Sucupira. A gente vai mergulhar um pouquinho melhor nesse desafio, né? E, enfim, a gente vai contar um pouco mais de onde veio isso, enfim, de onde vem esse problema, mas a ideia é que a gente
que a própria comunidade, que vocês pensem nessas soluções que possam ajudar nesse problema específico da plataforma Sucupira. Isso não significa, isso já é uma boa coisa a gente falar logo no início, que essa solução precisa ser específica para a plataforma Sucupira. Na verdade, ela tem que ser não precisa necessariamente ser uma solução específica, mas ela tem que ser uma solução que de alguma forma consiga resolver esse problema da importação dos dados. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma Sucupira, né, sobre como ela funciona hoje e sobre o que vocês precisam entender para que ela funcione bem. Então, esse é um ponto que a gente vai começar a discutir agora. Se alguém, por enquanto, tem alguma pergunta sobre o contexto do desafio? Ficou claro para vocês por que a gente está fazendo isso? Beleza. Então, só antes da gente começar, ótimo. De vocês que estão aqui, né? A maioria de vocês, vocês poderiam se identificar no chat, só para a gente ter uma noção de quem está aqui, o público, como a gente tem que seguir agora, com o nível de informação que a gente tem que passar, a especificidade, se a gente vai para uma coisa mais técnica ou não. Eu vou pedir para que vocês coloquem aqui no chat se vocês são da academia ou não, né, se vocês são autônomos, a profissão de vocês, se são pesquisadores, se são desenvolvedores, enfim, o que vocês fazem, de qual instituição que vocês vêm, só para a gente poder já mapear esse público. Legal. Galera da computação aqui, biblioteconomia, professores, muito legal. Arquiteto de soluções, genética, bem legal. Então a gente vê o pessoal de TI em peso aqui. Legal ver o pessoal da biblioteconomia também. Bem interessante. Legal. Então, pessoal, tudo parte, né, esse desafio, esse problema da CAPES, tudo parte da plataforma Sucupira. Né? Então, que é a plataforma hoje utilizada para avaliar, né, os cursos de pós-graduação no Brasil. Então, hoje a CAPES tem uma diretoria específica, que é a Diretoria de Avaliação, responsável por cuidar, né, gerir esse sistema nacional da pós-graduação, principalmente em relação à avaliação dos cursos e também cursos novos de pós-graduação que são criados no Brasil. Então, todas as informações são imputadas de 4 em 4 anos pelos coordenadores, né? Na verdade, essas informações são imputadas ao longo desse tempo, mas de 4 em 4 anos é feita uma avaliação quadrienal. Então, todas as informações necessárias para essa avaliação são imputadas diretamente pelos coordenadores de pós-graduação. E essas informações hoje são, na maioria das vezes, declaratórias, né? Então, a gente não tem como atestar e validar essas informações muitas vezes, né? Enfim, tudo depende muito do que é colocado pelos coordenadores de pós-graduação. E hoje vocês podem acessar a plataforma Sucupira pelo site, ela é pública, tá? Esse é um ponto bem importante. Eu preciso me logar em algum lugar para acessar a plataforma Sucupira, como que eu acesso isso? Onde está isso? Então, hoje a plataforma Sucupira ela é pública, vocês têm acesso, vocês não precisam fazer nenhum tipo de login para se autenticar. Vocês podem acessar os dados diretamente. Vou até ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para que a gente possa navegar um pouquinho na plataforma Sucupira.
Eita, problemas técnicos aqui, eu não estou conseguindo abrir a plataforma para mostrar para vocês, mas de qualquer forma a ideia é que vocês podem acessar, né, a plataforma Sucupira e tudo vai estar disponível para vocês trabalharem ali, né, as informações sobre o desafio, né, quer dizer, sobre a plataforma e ali que vão se inserir os dados sobre o desafio. E quando a gente fala em SBN, né, o que é isso? Vocês que são a maioria, né, que são da comunidade acadêmica, já devem estar bem habituados a esse termo, mas o ISBN é um número que identifica, né, uma produção acadêmica, e aqui a gente está falando principalmente de livros, tá? Isso é uma informação importante para a gente falar, a gente está falando de livros principalmente, quando a gente fala dessa importação desses dados, né, do ISBN, a gente quer dizer a produção acadêmica, principalmente quando a gente fala de livros. Então, como que funciona? Qual que é o problema que a gente tem hoje, assim, sendo bem específico, qual é o problema que a gente tem hoje no Sucupira? Como eu reforcei, todos os dados são imputados e são declarados pelos coordenadores dos programas de pós-graduação, inclusive o ISBN. E justamente por ser uma informação apenas declaratória, muitas vezes a gente tem problemas de duplicação desses dados, né? Esses dados são duplicados, ou enfim, é difícil às vezes a gente autenticar, às vezes ele vem o número errado e a gente não consegue validar esse ISBN. Então, é um grande problema que a gente tem hoje, né? Isso impacta bastante na avaliação dos programas de pós-graduação. Então, o que a gente precisa, né, em termos dessa solução é poder importar esses dados de outras bases já existentes. Se vocês forem no site, né, então, isso é um pouquinho bem básico sobre a plataforma, sobre o problema. A gente vai explicar um pouquinho melhor, né, enfim, questões mais técnicas. Então, a gente vai passar primeiro, inicialmente, sobre, enfim, alguns dados gerais do próprio desafio, né, do edital, e aí a gente volta para essas questões mais técnicas. Quem que pode participar do desafio? Qualquer pessoa que tiver uma ideia. E, gente, nem precisa ser uma boa ideia, é só ser uma ideia, né? Então, porque todo o processo de avaliação ele vai acontecer após a submissão das soluções. Então, podem ser pessoas físicas, podem ser autônomos, né? Você sozinho pode submeter isso. Podem ser equipes, tá bom? E pode ser equipes, podem ser grupos de pesquisa. Enfim, a gente deixou realmente bem aberto para que todo mundo possa participar e todo mundo possa contribuir com as suas soluções. E também podem ser pessoas jurídicas. A gente só tem uma restrição aqui, que não podem ser empresas que já trabalhem com a RNP ou com a CAPES, que já sejam contratadas pela RNP ou para a CAPES para prestar algum tipo de serviço. Tirando isso, startups, microempresas, enfim, aqui a gente realmente aceita todo mundo. A ideia é que a gente deixe bem aberto para que toda a comunidade possa contribuir com o desafio. A premiação. A gente vai premiar os 3 primeiros lugares, né? Então, as 3 soluções iniciais que forem selecionadas vão ser premiadas. Então, a gente tem um primeiro lugar de R$15.000, um segundo de R$3.000 e o terceiro lugar de R$2.000. Existe a possibilidade de a gente premiar só uma, ou só 2, ou as 3, ou nenhuma também. Isso vai depender muito dos critérios que a gente colocou no edital. Então, vocês vão achar no site o edital completo, com todos os critérios de seleção que a gente vai utilizar para selecionar essas soluções, dentre eles, grau de inovação, a sustentabilidade dessa solução. A gente sabe que a gente deixou realmente aberto para que as soluções sejam criadas utilizando qualquer tipo de tecnologia, enfim, em qualquer formato. Então, vocês têm bastante criatividade e liberdade para criar essas soluções, mas a gente também criou alguns critérios para poder eleger, né, e para poder premiar as soluções. Então, eu recomendo que vocês olhem bem o edital, que lá a gente vai ter várias informações necessárias para que vocês consigam entender o que precisa ser feito em termos de solução. Falando um pouquinho de cronograma, né, a gente lançou o desafio da iniciativa PPGs
no WRNP, que é um evento que a gente faz em parceria com a Sociedade Brasileira de Computação, em Gramado, no começo desse mês. E a gente vai ter 3 meses, né? Então a gente começou dia 6 e vai até o dia 5/8 de agosto, para a gente para que todo mundo possa submeter os trabalhos. Então no site vocês vão ter um formulário bem simples com algumas informações e aí vocês vão ter um espaço para submeter, fazer o upload da solução de vocês. E aí a gente pede não só as soluções, mas também alguns documentos que estão também listados no regulamento, né? No regulamento completo no site você consegue ver também todos os documentos e todas as informações necessárias. E a ideia, pelo menos inicial, é que vocês enviem já os trabalhos. A gente não está pedindo soluções já totalmente prontas, mas pelo menos protótipos, enfim, que possam rodar de alguma forma. Então a gente não está pedindo um desenvolvimento completo já da solução, mas a gente pede sim já alguma solução que possa ser prototipada para que a gente possa avaliar essa solução. Então, além desse primeiro webinar, a gente vai ter mais 2 webinars para poder se aprofundar um pouco mais nesse desafio. Não necessariamente vocês precisam assistir todos. Lembrando também que a gente vai disponibilizar esses webinars no site também. E aí a gente vai ter um tempo de avaliação e classificação dos trabalhos. A gente vai divulgar um resultado parcial. Então, a gente previu também a possibilidade de recursos, então vocês vão poder entrar com recurso também, caso vocês tenham alguma questão em relação ao resultado parcial. E aí, por fim, a gente vai divulgar o resultado final. E depois da divulgação desse resultado final, a gente passa por um processo enfim, de transferência, né, de tecnologia dessas soluções que foram criadas por vocês para a CAPES e para a RNP. Uma pergunta bem importante, um ponto bem importante que está bem explicado no nosso regulamento também, é a questão de propriedade intelectual. A gente não tem, nem a RNP nem a CAPES tem a intenção de ter a propriedade intelectual, né, de ter os direitos dessa solução. O direito vai ser dividido, na verdade, entre as partes, se for o caso. Na verdade, a gente deixou uma política bem aberta para que vocês possam comercializar essas soluções. A gente não tem nenhuma proibição e problema em relação a isso, então a gente está bem aberto a negociar a política, a gente só pede realmente o direito de uso dessas soluções, mas a RNP e a CAPES não têm a intenção de ter a propriedade e os direitos autorais em relação a essa solução, ela fica realmente sendo de quem produziu. Claro que a gente incentiva que essas soluções sejam desenvolvidas com softwares livres, isso é importante, isso é interessante para a gente, mas também não é uma obrigatoriedade. Bom, no site vocês vão ter todas as informações necessárias, o regulamento está bem completo, vocês podem ler. A gente também criou um e-mail para que vocês possam enviar dúvidas, né? A gente tem 5 dias úteis para responder vocês, então caso vocês tenham dúvidas mais específicas, fiquem à vontade para realmente perguntar e, enfim, mandar um e-mail para a gente, conversar, para que a gente possa fazer essa troca, né, essa comunicação fluir bem, para que a gente consiga, no final desse prazo, ter as soluções, né, desenvolvidas, para que a gente possa avaliar e premiar também. Ponto importante, a gente colocou no site também materiais de apoio, principalmente sobre ISBN. Já existem hoje bases que têm esses dados, né, esses metadados do ISBN. Então, tem algumas opções, algumas delas, a maioria, na verdade, são pagas, não são soluções livres, mas existem também outras soluções livres. Também aqui a gente tem o link para a plataforma Sucupira, para que vocês possam acessar, enfim, entender um pouco como funciona, é uma plataforma aberta, vocês podem acessar e, a partir daí, pensar na solução. Pessoal, só essa visão inicial realmente, né, em relação ao desafio, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao edital, em relação à forma de submissão das propostas? Temos dúvidas? Podem também falar pelo microfone ou, se preferirem, podem também escrever aqui no chat.
Bom, a pergunta aqui do Rafael: a solução proposta será independente da plataforma Sucupira ou será acoplada à plataforma? Então, Rafael, a ideia é que ela seja assim acoplada à plataforma, mas não necessariamente, como eu falei antes, não precisa ser uma solução pensada exclusivamente para a plataforma Sucupira, pode ser uma solução genérica e que atenda também esse problema, mas a ideia é que sim, ela seja acoplada à plataforma. Inclusive, a gente previu no edital um período de um mês, cerca de um mês, para que essa solução seja feita essa transferência, né, de tecnologia dessa solução para a CAPES, para o sistema da CAPES, para as linguagens, enfim, para a CAPES poder absorver essa tecnologia. Então, sim, a ideia é que ela seja independente e acoplada. Não sei se respondi muito bem, mas a ideia é que ela seja assim, independente, não precisa ser uma solução específica, mas a ideia é que sim, ela seja acoplada à plataforma Sucupira. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre o edital? A gente tá com um probleminha técnico para que o Daniel, seria a pessoa que faria todo esse mapeamento técnico com vocês, fazer um tour aí pela plataforma Sucupira e também falaria um pouco mais sobre os requisitos da solução. Está tendo um pouco de dificuldade para conseguir acessar a sala, então eu peço desculpa para vocês já de cara. É, Se vocês puderem, por gentileza, registrar as perguntas técnicas, mais técnicas mesmo, que vocês tiverem em relação ao desafio aqui no bate-papo. A gente está tentando resolver a solução, né? Tentando fazer com que ele consiga entrar na sala, mas pode ser que ele não consiga. Então, se vocês, por favor, puderem registrar as dúvidas de vocês aqui no bate-papo, para que a gente possa encaminhar essas soluções por e-mail, né? Ou que a gente possa enfim, fazer algum segundo webinar, enfim, entrar em contato com vocês para que a gente possa sanar essas dúvidas. Bom, o Francisco Brasileiro colocou aqui, você mencionou que as pessoas físicas têm... que as pessoas físicas têm com a CAPES não poderia participar. Tá. Contrato com a CAPES não, isso se aplica também às fundações de apoio que são intervenientes parcerias entre a RNP e IFES? Não, nesse caso não, Francisco, aí não teria problema. Se forem instituições que são parceiras da RNP, clientes da RNP, não tem nenhum problema. O único problema realmente é se você tem uma empresa ou se você é uma pessoa física que presta serviços para a CAPES ou para a RNP. Se no caso for uma parceria, uma fundação de apoio, uma FAP, enfim, se é uma instituição cliente da RNP, não teria problema, vocês podem participar sim. Bom, as bases de dados gratuitas de SBN têm muitas falhas, principalmente das obras mais recentes. A RNP e a CAPES disponibilizam alguma base ISBN mais confiável? Essa foi até uma questão, se a gente iria disponibilizar, René, uma base de dados para vocês única, para que vocês pudessem acessar, ou se a gente deixaria isso em aberto. A gente prefere deixar em aberto, né, para que vocês, enfim, entendam e procurem outras bases também, que não só as existentes. Então, isso está aberto para vocês. A gente não disponibilizou alguma específico mais confiável, mas no material de apoio a gente indica algumas que a gente confia e que, enfim, que a gente entende como confiáveis, mas a gente não indica uma específica. Vocês têm liberdade para criar em cima da base que vocês entenderem melhor, que faz mais sentido para a solução que vocês desenvolverem. Claro. Bom, de qualquer forma, também a gente pode, a gente vai registrar essas
essas dúvidas e a gente vai retornar isso também por e-mail para vocês. E para isso eu vou pedir, por favor, Olavo, que você mande um chat privado para o Francisco, para o René, solicitando o e-mail deles para que a gente possa enviar essas respostas. Pode deixar. Bom, acho que o principal, assim, que a gente queria dizer em termos do que a gente espera da solução é justamente isso, que a gente não espera que vocês desenvolvam uma solução específica para a plataforma Sucupira, mas sim uma solução mais genérica que possa ser utilizada nesse problema específico da plataforma Sucupira. E que vocês têm toda a liberdade para procurar as bases de SBN que vocês acharem mais interessantes. E que não necessariamente precisam só ser bases gratuitas, de acesso gratuito. Essas soluções podem incorrer em custo, não tem problema. É um ponto que vai ser levado em consideração na avaliação das soluções, mas de qualquer forma não tem nenhuma restrição em relação a isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se a gente não tem mais dúvidas, bom, seria muito bom, então, se a gente conseguisse... bom, acho que todo mundo que está aqui recebeu os e-mails da RNP com os convites do webinar, ou recebeu algum tipo de divulgação, não só da RNP, mas da URGS também, né? Enfim, das suas instituições sobre o desafio, correto? No caso, a gente vai enviar, né, infelizmente, a gente vai ter que refazer esse webinar com a presença do Daniel, que é da CAPES, que trabalha diretamente com a plataforma Sucupira, para que ele possa responder essas questões mais técnicas. Então, a ideia é que a gente faça um vídeo com essa explicação dele, esse aprofundamento do problema, para que ele retorne para vocês esses vídeos por e-mail. A gente envia para vocês isso por e-mail. Se não tivermos mais dúvidas, encerra por aqui. De novo, eu peço desculpas. Realmente, a gente teve esse problema, ele não conseguiu acessar. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui à disposição de vocês. Vocês podem mandar e-mail, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato por e-mail, enviar suas dúvidas para que a gente possa responder. A gente quer muito que dê certo essa iniciativa, é uma coisa nova, tanto para a CAPES como para a RNP, a gente está engateando ainda nessa nova forma de fazer, né, de fazer inovação aberta com a comunidade, mas a gente já tem tido muitos resultados positivos com essa iniciativa desde 2017, então a gente quer continuar construindo com vocês, entendendo melhor quais são os desafios de vocês, e propondo, né, essa melhoria da qualidade dos dados da pós-graduação em conjunto. Então, eu agradeço. Lembrando também, né, que a gente tem mais 2 webinars. Com certeza a gente não vai ter os mesmos problemas nessa vez. Então, vocês fiquem à vontade também para participar de novo. Estão convidados aí novamente para as novas datas. Por último, só para a gente finalizar, eu queria entender um pouquinho mais de vocês. Vocês acham que, e isso é muito importante para a gente, é entender se as informações que a gente disponibilizou para vocês no site, também, né, por meio dos webinars, enfim, mas principalmente no site, o que a gente disponibilizou no regulamento, essas informações são suficientes para vocês pensarem na solução? Vocês têm alguma sugestão de como a gente poderia fazer diferente para melhorar o desafio, para melhorar essa experiência, né, que a gente tem de construir junto essa solução? Então, seria muito importante entender o feedback de vocês
para ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar informações, se tem informações que a gente não disponibilizou que seriam importantes serem disponibilizadas para ajudar vocês na construção das soluções. Aberto aí, o chat está aberto aí também para receber essas sugestões de vocês, né? Ou se tem alguma informação que a gente não disponibilizou que seria interessante disponibilizar. Bom, pessoal, se não temos sugestões, lembrando que o canal está sempre aberto do e-mail, tá? A gente fica à disposição para responder às dúvidas de vocês. A gente vai gravar um videozinho para fazer essa explicação mais aprofundada realmente sobre a plataforma Sucupira e sobre o que a gente espera em termos técnicos da solução de vocês. E a gente vai enviar isso para vocês por e-mail, tá bom? E a gente também continua em contato com vocês sobre as próximas datas do webinar, dos próximos webinars. Lembrando que as inscrições do desafio ficam abertas até o começo de agosto, até o dia 5 de agosto. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente está à disposição, não só para tirar dúvidas também, mas para sugestões, críticas, enfim, o que vocês tiverem de problema, de informação, a gente está disposto a iterar, a melhorar o desafio, né? Porque a proposta é realmente a gente fazer junto, então a gente quer ouvir vocês para que a gente possa melhorar cada vez mais essa interação da RNP com a CAPES, enfim. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente envia essas informações o mais rápido possível por e-mail. A gente agradece a participação. E, Lembrando favor, também, Carol, que tem o e-mail, né? Não sei se você já salientou, desafioppgs@rnp.br, está aí no site, no chat, para vocês enviarem dúvidas também a qualquer momento. isso. Por favor, podem utilizar os canais que a gente tem para entrar em contato, tirar as dúvidas. A gente agradece a presença de vocês. De novo, a gente pede 1 milhão de desculpas. A gente realmente gostaria de ter contado com a presença do Daniel para poder tirar as dúvidas mais técnicas de vocês, mas de qualquer forma, não deixem de tirar dúvida, não deixem de esclarecer e, por favor, participem. É muito importante a gente contar com a presença e a participação de vocês nessa iniciativa para que a gente possa ganhar força e criar cada vez mais junto com a comunidade. Muito obrigada, a gente agradece vocês e aguardamos as inscrições. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, e obrigado aí pela presença.